pessoa que está do seu lado: pode ser melhor, não pode? Então vamos fazer melhor? Foi bom, mas dá para ser melhor. Você fez o seu melhor, mas dá para ser melhor. Mais te entregamos, Senhor. Todo louvor, toda adoração seja dado a Deus, somente a Ele, só Ele merece, Só o Senhor é Deus, não há outro. Agora está inconfundível. Nenhum homem seria louco de aceitar uma adoração dessa, porque ela é digna de Deus. Ela subiu aos céus. Amém? Parabéns pelo seu louvor, pela sua adoração, pela dedicação e pelo zelo que você tem por esse Deus. Amém? O nosso pastor, ele fez uma viagem longa na quinta-feira de madrugada. Ele vai realizar uma cerimônia de casamento, mas ele não demora. Provavelmente segunda, terça-feira ele já está de volta. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 32. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Deus está fazendo grandes coisas. Como diz o louvor, como diz esse cântico que adoramos ao Senhor, ele relata uma verdade: que grandes coisas o Senhor fez e está fazendo por nós. Amém? Êxodo 32, o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, diga comigo, tardava em descer do monte. Amém. Ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pingentes de ouro que estão nas orelhas, diga, nas orelhas. Amém. De vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pingentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar. Diga, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por essa noite. Senhor, e já demos sinais de que nós não estamos aqui em mais um culto. Nós estamos aqui para te adorar, te exaltar, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Nunca houve, não há e nunca haverá um Deus como o Senhor. Um Deus que trabalha por aqueles que são seus. Por isso estamos aqui, meu Pai, reconhecendo e declarando que o Senhor é o nosso Redentor, que por intermédio do Senhor somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Senhor, te pedimos, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos, recebe, Senhor, os nossos corpos como sacrifício vivo nesta noite. Senhor, te pedimos que as mentes sejam abertas, que os corações sejam quebrados, que haja, meu Pai, o derramar de lágrimas e quebrantamento neste lugar, reconhecendo que somos pecadores e que merecemos, que não merecemos a sua graça e a sua misericórdia, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, estamos aqui. Amém? Podeis tomar assento. Logo no começo da Bíblia, já vemos os relatos dos planos de Deus. E os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus sempre foram que o homem e a mulher estivessem juntos dele, que houvesse companhia, que houvesse intimidade, que houvesse aliança. Mas nós sabemos que Adão e Eva pecaram, que eles foram lançados fora do paraíso e que houve um obstáculo entre Deus e o homem, causada pelo homem.
Mas Deus, Ele tem um outro plano para restaurar essa intimidade. Diga, o plano de Deus é para que eu esteja com Ele. Então, desde o princípio, o plano principal de Deus é para que você, para que eu, cada um de nós, estivéssemos na companhia de Deus. Adão e Eva, eles tiveram esse privilégio. A Bíblia diz que todo entardecer, antes de vir a noite, antes de vir as trevas, Deus descia, conversava com eles, ministrava aos seus corações e preparava eles para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem ter mais vida, mais gozo. Mas pecaram e foram destituídos da presença de Deus, da graça e da glória de Deus. Mas uns capítulos para frente, Deus levanta uma outra pessoa, e por intermédio dela, o plano é que todas as famílias sejam abençoadas. E Ele chama Abrão e começa a trabalhar na vida de Abrão, na família de Abrão. E depois de Abrão tem o seu filho Isaac, e Isaac tem Jacó. Jacó tem 12 filhos, e dos seus 12 filhos são levantados 12 famílias, 12 tribos. E essas 12 tribos, elas são as bases, elas são os pilares para a nação de Israel. Foi por intermédio de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos seus 12 filhos, dessas 12 tribos, que estabeleceu-se o reino de Davi na terra. Deus tem um plano de fazer com que você esteja na presença dEle todos os dias. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é só de domingo, é todos os dias. E essa promessa e esse plano se cumpriu. Mas nós vimos no decorrer dos capítulos aqui, no texto que nós lemos, que algo triste acontece. Nós vemos que algo triste, como no começo, como no jardim do Éden. Como no começo, Adão e Eva pecaram. No meio desse percurso, em que Deus começa a trabalhar um homem, uma família, a sua descendência, as gerações, levanta as tribos. E no meio desse percurso, ocorre novamente um grande pecado. Nós sabemos que veio Abraão, Isaac, Jacó, como falamos, foram levantadas as suas 12 famílias, as 12 tribos, mas por causa de um erro, eles foram levados para o Egito. Jacó foi levado primeiro, José foi levado primeiro para o Egito, se tornou o rei, governador do Egito. Logo depois, a sua família sobe juntamente com ele para morar naquele lugar, e depois, vindo os próximos faraós, se esqueceram da história de José, de quem foi José, da importância do povo de Deus naquele lugar, e começaram a escravizar os filhos de Deus. Começaram a escravizar a descendência de Abraão. E eles ficaram 400 anos escravos. Durante 400 anos, eles ficaram escravos e trabalharam no Egito e produziram, mas não era deles. E Deus dá uma promessa de que iria libertá-los. Levanta Moisés, Moisés é levantado, acontecem as pragas no Egito, a morte dos primogênitos, a Páscoa é instituída e eles saem do Egito. E depois de um longo período caminhando no Egito, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte. Quando ele sobe ao monte conversando com Deus, Arão, seu irmão, e todos os demais do povo estavam lá embaixo esperando. Só que daquela vez aconteceu algo estranho, porque geralmente era 1 dia, 2 dias, 3 dias que Moisés saía da presença do povo, se retirava para conversar com Deus, mas naquela vez começou a demorar, e passou-se 1 semana, 2 semanas, o povo já estava ansioso, não sabia o que ia acontecer, não sabia o que tinha acontecido com Moisés, não sabia o que iria fazer, e quando os dias foram passando, chegaram diante de Arão, e falaram: Arão, Moisés morreu. Moisés é morto, não é possível que ele esteja demorando tanto. Provavelmente ele subiu o monte e ele morreu lá. E nós queremos deuses. Nós queremos que você levante deuses para nós. E a Bíblia, ela relata os mínimos detalhes desse acontecimento e diz que foi levantada uma oferta. Que Arão não falou nada, ele não tentou discutir, persuadir o povo, mostrar com sinais de que o Deus verdadeiro tinha libertado eles do Egito, da escravidão. Ele simplesmente diz: vamos levantar uma oferta. E é comum nós ouvirmos isso. Em todo lugar que você for, você vai ouvir isso.
Vamos levantar uma oferta. Vamos entregar o dízimo. Vamos entregar as primícias. Vamos entregar o dízimo do dízimo. Em todos os lugares que você for hoje, é comum. E você vai ouvir falar sobre ofertas. E Arão, ele diz, tragam as ofertas. Só que ele pediu uma oferta específica. E não tem coisa melhor para pedir oferta do que coisa específica, né? Se você falar assim, vamos ofertar ao Senhor, as pessoas vêm. Mas se você trouxer uma ideia, uma filosofia específica, com os mínimos detalhes, parece que isso mobiliza mais a oferta. Parece que isso faz com que o povo oferte mais. Isso faz parte da natureza do homem. Precisamos ter um propósito, precisamos ter um objetivo, precisamos saber aonde nós queremos chegar. Da mesma forma que Deus tem um plano de criar o homem e ter intimidade com ele. E o homem pecou, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso. E Deus novamente levanta mais um homem, Abrão, e vai trabalhando as gerações, para que cada um seja levantado melhor, para que cada geração venha após a outra melhor. Os nossos filhos precisam ser melhores, precisam conquistar mais do que nós conquistamos. Eles precisam ir além do que nós fomos. E Deus trabalha de geração em geração exatamente por causa disso. Ele chama e começa a trabalhar Abrão. Só que demorou muitos anos. E Abrão foi um grande homem, se tornou o pai da fé. Mas ainda não estava perfeito o plano de Deus. E começa a trabalhar em Isaac, Jacó. Levanta-se as famílias. A promessa começa a se cumprir. A promessa que foi dada a Abrão de que as famílias, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele, começa a se cumprir. Antes era só ele e a sua esposa. Logo vem um filho, vem os netos, formam-se as famílias, 12 tribos, e uma geração melhor do que a outra, uma geração dando um passo além da outra. Mas, como estamos vendo o texto, chega um momento em que algo é pedido, uma oferta especial é levantada. E Arão, ele deixa bem escrito, bem explícito o que ele queria, a forma que ele queria. Ele diz, eu quero os pingentes que estão nas orelhas. E um versículo antes diz, levante para nós deuses. Não diz um Deus, diz deuses. O povo querendo a idolatria, o povo ofertando por causa de idolatria. Levante deuses para nós. Tragam as ofertas, que nós vamos levantar deuses. Tragam as suas ofertas. Traga as ofertas dos seus filhos. Traga as ofertas das suas mulheres, das suas filhas, dos seus filhos. No texto dá até a indicar que os meninos já usavam brincos. Tragam os pingentes. Tragam. E aí ele pega aquela oferta, aqueles pingentes, e ele joga. E quando ele... mais para frente, ele vai detalhar como aquele Deus foi levantado. Ele chega para Moisés, mas o povo queria deuses. E Moisés fala para ele, mas o que o povo fez para você causar tão mal a ele? Nós vemos que há líderes que causam mal ao povo. Nós vemos que pessoas não são líderes. Que tem pessoas que não têm chamado para ser líder. Nem todos são líderes. Mas aqui nós estamos falando de um caso de um homem, de Arão, que era líder. Arão era líder. Deus chamou ele, instituiu ele, a família dele e toda a descendência para ser sacerdote. Mas não estava pronto. Um líder tem que estar pronto. Não podemos ter qualquer pessoa sobre nós. Não é qualquer pessoa que pode ser líder sobre você. Não é qualquer pessoa que pode ministrar na sua vida. Não é qualquer pessoa que pode impor as mãos sobre você. Não é qualquer pessoa que tem que dizer o que você deve fazer e o que não deve. Não é qualquer pessoa que diz, assim diz o Senhor. Mas neste caso, não estamos falando de uma pessoa qualquer. Não estamos falando de qualquer líder. Não estamos falando que Arão não era líder. Pelo contrário, Arão era o principal sacerdote. Ele era o principal sacerdote. Mas por não estar pronto, trouxe algo terrível ao povo. Algo terrível. Moisés diz a ele, o que eles fizeram para que você trouxesse tamanha maldição? O que eles fizeram para que você colocasse eles expostos e nus diante de todas as nações? Tem muitos líderes que não são líderes. Tem muitas pessoas que ministram na sua vida, mas não são pastores. Tem muitos sacerdotes, tem muitos levitas, que não são sacerdotes, que não são levitas.
Ah, mas ele tem um título, ele tem uma carteirinha, ele paga uma mensalidade. Problema dele e seu, se vier maldição sobre a sua vida. Porque tem pessoas que não são líderes e estão dando maldição ao povo. Tem pessoas que não são levitas e estão trazendo maldição ao povo. E tem líderes que têm chamado, que têm unção, que têm vestes sacerdotais, que Deus está trabalhando, mas ainda não está maduro. Se você não é líder, não exerça a função de líder. Agora, se você é líder, você não pode ser um líder imaturo. Você não pode ser um pai e viver na sua casa de qualquer jeito. Você não pode governar a sua casa de qualquer jeito. Você, homem e mulher, não pode liderar a sua casa de qualquer jeito. Deus derramou uma unção especial sobre você. Você é um sacerdote na sua casa. E você foi levantado para cuidar da sua casa, para governar a sua casa, para trazer a palavra de Deus, para dar direção à sua casa. Então você pode ser que você se comportando como um líder na sua casa, mas você Você foi chamado para ser um líder na sua casa. Você tem unção para ministrar na sua casa, mas precisa de maturidade. Seus filhos querem fazer qualquer coisa, pode fazer. Ah, eu quero fazer isso, vai e faz. Ah, eu quero ir para não sei aonde. Ah, eu quero ir para a balada. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero experimentar aquilo. E o pai diz, sim. Toque o dinheiro, toque a oferta. Não se esqueça que este é um ano muito importante na sua vida. E este é um ano que vai trazer um grande marco para as gerações futuras da sua família, da sua casa. Os seus descendentes vão lembrar de você e vão falar das suas obras. Adão e Eva pecaram, mas Abrão foi chamado. Isaac foi sacrificado. Jacó foi levantado e dele saiu as 12 tribos. E Deus quer reinar, Deus quer governar. E por isso chamou você, para que você reine na sua casa. Mas não deixe as pessoas que não são líderes reinar na sua casa. Não deixe qualquer pessoa governar a sua casa. Não deixe qualquer pastor e título de pastor, de bispo e de apóstolo se meter na sua casa. Não deixe a televisão ditar as regras na sua casa. Você foi chamado, você tem unção, vai e faça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça, se levante, diga não, oferta para isso não, porque senão grande maldição entra. E Arão, pressionado pelo povo, tem líder que só faz o que o povo quer. Difícil, né, encontrar um líder que gostaria de estar aqui falando isso, né? Ele gostaria de estar dizendo, Deus vai te abençoar, irmão, receba a unção do terno, cai na unção, vem trazer as ofertas. Arão ainda era imaturo, e ele não soube dizer não. Ele não soube parar com as festas, ele não soube dizer não para os deuses estranhos. Ele não soube segurar a oferta e dizer, a minha oferta é só para o Senhor. Mas você está nessa rota, você está nesse percurso, você está numa rota de crescimento e de amadurecimento. E este é um ano que Deus vai marcar a sua família com a chuva da bênção. E a sua família vai ser tão abençoada, tão prosperada, que as descendências, que os seus netos serão tocados pelas suas mãos. Que os seus netos e os seus descendentes receberão heranças suas. Você crê? Então aplauda ao Senhor. Aplauda ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão. Aplauda a Jesus Cristo, que nos tornou herdeiros e co-herdeiros. Você está pronto para isso? Você está pronto? Você olha para trás, você olha para as gerações passadas, e você olha lá no começo, um Adão. Mas você também olha na sua família, um Abrão. Alguém da sua família já foi chamado. Você já faz parte do povo de Deus. Você já é filho, já é Isaac, já faz parte de uma família grande, de Jacó, das tribos, e de um reino que está sendo estabelecido e que precisa de uma terra para ser estabelecido na terra. Deus está usando você. Você crê nisso?
Eu também creio, senão eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse fielmente nessa palavra, de que Deus está fazendo grandes coisas neste lugar, na sua vida, e por intermédio da sua família, que por intermédio da sua família, as famílias da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas, eu não estaria aqui. Eu não teria viajado 1 hora. Eu não teria pegado a minha família e 2 crianças pequenas, e ficaria 1 hora para vir e 1 hora para voltar. Se eu estou aqui, é porque eu creio na promessa que Deus colocou na vida de cada um de nós, de cada um de vocês. Você crê? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: tome posse. Fale mais alto, faça ela tremer: tome posse. Amém. Amém. Mas Arão, mesmo sendo um líder chamado, ungido, vestido para isso, o crachá de Arão, a carteirinha de pastor de Arão estava escrito: santo, santo, santo é o Senhor. Não era um diploma de parede, não era uma carteirinha, não era um título, não era uma pessoa qualquer, que não era líder e estava exercendo a função de líder. Ele era líder e tinha todos os requisitos e tinha toda a aprovação de Deus, mas não estava maduro. Crescimento é a palavra de ordem. Mudança, transição, amadurecimento é uma palavra que tem que estar nos nossos corações todos os dias. Porque por mais que você tenha um chamado, por mais que você tenha unção, por mais que Deus olhe para você e diga: é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer, ouça o que ele fala, não vai adiantar nada. Você tem que ser maduro, você tem que ler a palavra, você tem que meditar, você tem que conversar com Deus, você tem que crer no plano principal de Deus, que é ter intimidade com você. Jesus morreu para que você fosse perdoado, não só perdoado, mas que tivesse intimidade com o Pai. E muitas vezes passamos os dias, as semanas, os meses, sem ter intimidade com Deus. E quando o nosso líder vai ter intimidade com Deus, nós falamos: morreu. Moisés subiu no morro e não desce mais, morreu. Ninguém que tem intimidade com o Pai vai morrer, ninguém. Aqueles líderes de tribos, aquelas famílias e aquele povo falaram besteiras. Arão fez uma grande besteira: levante deuses para mim. E Arão diz: tragam as ofertas. Parece que pastor gosta de dizer isso, né? Tragam as ofertas. Tem pastor que até baba. Dízimo do dízimo, 30% do dízimo. E você vê as loucuras que estão sendo feitas, e as loucuras que os que são imaturos, que não crescem, se deixam levar. E muitos estão no meio do povo dizendo: levante deuses, está aqui a minha oferta. E aí ele diz: tragam os pingentes. Trouxeram os pingentes, e ele lança no túnel, e aquilo diz que do túnel subiu um bezerro de ouro. Aquele Deus, aqueles deuses, aquele bezerro de ouro que relata aqui na Bíblia, ele não foi feito com mãos humanas. Diz Arão que ele pegou todos os pingentes, lançou no túnel e subiu um bezerro de ouro. Quando ele fala com Moisés em particular, e você lendo na sua casa o texto, os versículos para frente, ele diz bem claro para Moisés: olha, o povo me pediu, eles queriam deuses, você não veio, você não fazia nada, você não se movia, você não tinha uma palavra para dar de domingo à noite, você não estava fazendo reuniões. O povo achou que você estava morto, que você estava caído, que você era um perdido. Acharam que você não era mais homem de Deus. Eles acharam: Moisés está errado, Moisés perdeu a unção, Moisés se desviou, Moisés entrou por um caminho errado e morreu. Eles pediram, falaram: você morreu, faça deuses para nós, faça deuses. E Moisés retruca: o que este povo fez para você causar tão mal a eles? Tem hora que eu olho para alguns líderes que não são líderes, e às vezes eu olho para alguns líderes que são imaturos, e eu pergunto: o que este povo fez para que esta pessoa faça tão mal a eles? Tão mal. O que eles fizeram? O que este povo está fazendo para que este que não é líder, cause tantos prejuízos a esse povo? Mas sabe por quê? Porque nós damos o nosso ouvido. Quando você traz a sua oferta, significa a primeira coisa, que você deu ouvidos. Você deu ouvidos. Quando Arão diz: tragam os pingentes, era um símbolo
de que eles queriam dar ouvidos a outros deuses. E você precisa saber em que altar você entrega o seu ouvido. Em que lugar você ouve a palavra de Deus. Quando alguém disser, traga as ofertas, a primeira coisa, o ouvido que você entrega. Agora o problema é que os nossos ouvidos, muitas vezes estão entregues a demônios. E este ato profético, esta oferta especial, representava que todo o ouvido do povo estava sendo entregue a um demônio. E tem muitas pessoas que entregaram os seus ouvidos, entregaram as suas ofertas a demônios. Sabe por que não consegue ouvir a palavra de Deus? Porque você precisa tomar de volta das mãos do inimigo o seu ouvido. Você não ouve a palavra de Deus, porque você precisa entregar ele aqui. Sabe por que você ouve qualquer um? Sabe por que você ouve pessoas malignas? Sabe por que você ouve pessoas que não são líderes? Porque você entregou o seu ouvido a pessoas, a altares de demônios. Há muitas famílias em que o deus Zebu domina. E eles entregaram a oferta, entregaram no altar e aquilo subiu. Toda vez, preste muita atenção nisso, toda vez que você entregar uma oferta, seja a um sacerdote, seja a um falso sacerdote, seja a um pastor, seja a uma igreja, seja a um altar, seja a uma pessoa da rua, toda vez que você entregar uma oferta, algo sobe, algo sobe. Se você entrega a sua oferta no lugar errado, algo sobe. Se você entrega a sua oferta para um falso profeta, algo sobe. Se você entrega o seu dinheiro, a sua oferta, a sua adoração a um altar estranho, um demônio estranho sobe. Oferta não é brincadeira. Oferta não é dinheiro. Oferta está ligado ao que você ouve. Você está me ouvindo? Você está ouvindo a palavra de Deus? Ou você ainda está dando ouvido aos falsos profetas? Aos profetas que vão na sua casa? Aos profetas que você tem encontros à meia-noite? Qual é o seu altar? Onde você tem depositado a sua adoração? Porque o que você entrega faz algo subir. E pode ser que a sua vida e a sua família esteja envolvida por isso, por esse algo que subiu. Ai, a minha vida não rompe, eu não consigo, a minha família não anda. Cada hora é um começa a trabalhar, o outro perde o emprego. Começa a caminhar um aqui, o outro sofre um acidente. E é miséria, e é ruína, e é desgraça, e é perturbação, e não consegue dormir à noite. Tem muitas pessoas na casa de Deus que têm síndrome do pânico, que não dormem à noite, que estão perturbadas, que estão endemoniadas. Sabe por quê? Porque oferecem o seu louvor e a sua adoração para qualquer líder, em qualquer lugar, em qualquer altar. Aonde você tem adorado a Deus? A que palavras você tem dado ouvido? Deus tem um plano de ter intimidade com você. E esse plano, para que ele seja realizado, ele passa pelo sacrifício. Ele passa pelo sacrifício de Jesus. Adão e Eva pecaram, Abraão foi chamado, Isaac foi sacrificado, Jacó foi levantado com a herança. A sua família rompeu, 12 filhos, 12 famílias, 12 tribos. Foram levados cativos, tiveram um período de graça, de glória, governando sobre toda a terra. Mas logo entrou num período de escravidão. 400 anos de escravidão. Deus fala, eu vou tirar o povo da escravidão. Levanta Moisés, Arão, liberta o povo. Eles passam pela Páscoa, chegam no deserto. E quando acontece um problema, quando o líder se distancia um pouco, quando o líder não vem, quando o líder não aparece, levante deuses. Levantaram uma oferta, pingentes. Entregaram, subiu um demônio chamado Zebu. Diga Zebu. Até Jesus foi chamado de Zebu. Se você lembrar das escrituras, diz, o principal dos demônios, Zebu, ele faz milagres, ele opera sinais e maravilhas, através de Zebu, o principal dos demônios. Muitas vezes, a nossa vida, a nossa família, ela está debaixo das garras do pior principado, do maior, do principal, Zebu. E não rompemos, não conseguimos conquistar, porque o principal dos demônios reina sobre alguns, porque entregaram ofertas. E Zebu, como eu disse, significa o principal dos demônios. O principal dos demônios. Jesus foi acusado de ser o principal dos demônios. E quando eles entregaram a sua oferta, subiu o principal dos demônios. Em uma oferta, desata, move o mundo espiritual de tal forma que vem o principal
A oferta é muito importante. Então pare de brincar de oferta. Pare de distribuir aí, Silvio Santos. Dinheiro, quem quer dinheiro? Pastores, toma dinheiro. Você está brincando com as coisas de Deus. Você está brincando com as ofertas de Deus. Dinheiro, oferta, adoração, não é brincadeira. Você precisa levar isso a sério. Porque pode ser que a sua vida esteja debaixo de garras terríveis. Para com essa coisa. Ai, senti aqui na barriga, no coração, aqui nas costas também, uma vontade de entregar uma oferta. Presta atenção. Entregue uma oferta baseada na palavra e não nos seus sentimentos, e não no seu estômago, na sua barriga, no seu coração, nas suas costas. Ai, senti aqui o dedão pulsando, é hora de entregar a oferta. Passou por mim, eu vou entregar a oferta. Oferta é algo muito sério. Oferta não é brincadeira. A oferta desata o que há de principal no mundo e te liga ao mundo espiritual. Se não fosse assim, Deus não teria enviado o seu filho. Porque só a oferta do seu filho ia desatar o principal plano, que era que nós, cada um de nós, tivéssemos intimidade com Deus. A sua oferta ativa coisas grandes, coisas principais para a sua vida. Pode ativar o principado das trevas, ou pode ativar o príncipe da luz. O que você vai fazer com a sua oferta? Essa ministração, ela tem um nome. E o nome é um altar para adorar o Deus verdadeiro. Um altar para adorar o Deus verdadeiro. Terminando essa etapa, Moisés levanta uma guerra e todos os idólatras morrem. Há uma grande matança no meio do povo. Porque quando se adora o principado das trevas, o Deus Zebu, que é representado por um boi de ouro, grande morte vem sobre o povo. Mas, continuando a história, o plano de Deus continua o mesmo. Ter intimidade com cada um de nós. De poder chamar você de filho amado. Diga para você mesmo, Deus quer me chamar pelo nome de filho amado. E depois dessa terrível história, dessa grande morte, o povo continua. Atravessam o deserto. Depois de atravessar o deserto, eles conquistam a terra prometida, Canaã. O povo pede um rei. Saul é levantado. Saul sai dos planos de Deus. Davi é levantado. Davi governa sobre Hebrom. Depois se torna rei de toda Israel, das 12 tribos de Israel. O reino de Deus é estabelecido. Depois de Davi, vem Salomão. Vem uma grande prosperidade, uma grande abundância. Muito conhecimento, muita sabedoria e riqueza. Se você quer prosperidade, ela não vem sem você pedir sabedoria. Só estou avisando algumas pessoas que vieram só por causa da prosperidade. Algumas pessoas entregam ofertas só por causa da prosperidade. Mas ela não acontece se antes você não pedir sabedoria. Salomão pede sabedoria, recebe sabedoria e grande prosperidade. Depois de Salomão vem o seu filho Roboão. E Salomão, como nós sabemos da história, ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Começou muito bem, governando o povo, com sabedoria, com justiça. Todos os reinos à sua volta ficaram sabendo da sua sabedoria, ficaram sabendo da construção do templo e vieram para conhecer o templo do Deus vivo. Mas com o passar dos anos, o coração de Salomão começa a se desviar. Ele começa a fazer alianças erradas, se casa com mulheres erradas e começa a atrair deuses, fazer aliança com deuses estranhos. Começa a vir a idolatria. Salomão, ele começa tão bem que em um tempo em que não havia um lugar, não havia um templo, ele conseguiu adorar a Deus. Você conseguiria adorar a Deus sem vir à igreja? Salomão começa a governar e a primeira coisa que ele começa a fazer é sacrificar a Deus e pedir uma resposta. Ele começa a pedir: Deus, como o Senhor foi com meu pai, seja comigo. E Deus se manifesta e diz: eu vou cumprir a palavra. Eu disse ao seu pai que não faltaria varão para se assentar ao trono. E você é o próximo, eu vou te abençoar, pede o que você quiser. Salomão pede sabedoria e recebe poder, recebe prosperidade, recebe honra. E ele começa, e essa história de grande graça e glória, prosperidade começa no monte. Salomão, ele sobe o monte, e chegando lá, ele começa a sacrificar. Mas aquele monte não era qualquer monte, porque não havia um templo para o Deus vivo. E naquele monte todas as pessoas subiam lá, de todos os povos,
de todos os deuses. E havia muita idolatria, muita prostituição, altares a deuses estranhos. E ele sobe no meio de tudo isso. Ele sobe naquele monte. E no meio de tanta idolatria, ele consegue invocar. Deus se manifesta e algo tremendo acontece. Ele tem autorização para construir o templo. E aí começa a grande história de Salomão. Quando ele tem um encontro com Deus, lá no monte. Mas também termina essa história muito triste, com Salomão subindo ao monte. No final da sua vida já, Salomão, ele sente um vazio. Ele vem à igreja, a igreja era linda, era o templo de Deus. Deus falou que não habitaria ali, mas que ouviria a oração, que responderia. O lugar era forrado de ouro, de graça, de glória. O lugar era lindo, mas ele chegava naquele lugar e... cadê Deus? Deus não está mais aqui no templo. Deus não está mais aqui na igreja, eu vou voltar lá no morro. Aí ele sobe o morro. E aí ele levanta um altar. E ele começa a sacrificar. E você deve estar pensando, Deus se agradou disso. Deus refez a aliança com ele. E a Bíblia diz que Deus se irou muito com Salomão. Se irou muito. Mas você pode pensar, poxa, é o mesmo processo. Quando ele foi começar, ele subiu o monte. Levantou um altar a Deus. Adorou o Deus verdadeiro. Deus se manifesta. Responde a sua oração. O abençoou com muito mais que ele pediu. Agora no final da sua vida ele faz a mesma coisa e Deus fica irado. Deus ficou irado com Salomão, porque ele fez isso. E a resposta de alguns teólogos é: como é que Salomão, depois de ter construído um templo a Deus, pode ir a qualquer lugar? Como é que tendo um templo construído, que atraiu os olhos de todas as nações, para conhecer o seu reino, para saber quem era o Deus invisível, como é que depois de ter construído esse templo, e Deus falar que ia responder, ele vai ao monte, no lugar em que todo mundo vai, ele sobe no mesmo lugar que todos os idólatras vai, e Deus não aceitou. E alguns teólogos dizem, Salomão ele poderia ter ido antes, como foi abençoado, mas depois Deus deu um lugar para que ele pudesse adorar. Você tem um lugar para adorar? Você tem um altar para adorar? Tem alguém aqui ainda? A pergunta é para vocês. Eu já respondi essa pergunta. Deus tem ministrado essa palavra para mim há quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. E quando você tem o dom da palavra profética e apostólica, parece que a palavra sempre vem a pregação, o seminário. Ele vem de uma vez. Parece como se você abrisse o seu e-mail, clicasse em um anexo e abrisse a ministração, a palavra de Deus, para uma ministração de um dia, para um tempo, para uma era. Mas essa ministração Deus foi lapidando na minha vida. Foi uma ministração que não veio de uma vez. Foi uma ministração que Deus trabalhou quase 2 anos na minha vida. Quase 2 anos. Deus mostrando Adão e Eva. Deus mostrando Abrão sendo chamado. Isaac sendo fiel. Jacó tomando posse da herança. Tendo filhos, 12. Levantando as tribos. Governando o mundo por intermédio do Egito, mas depois se desviando, caindo na escravidão, e depois sendo liberto pela Páscoa, pela morte do Cordeiro, caminhando no deserto, e essa desgraça no meio do povo, por causa da idolatria, por causa que o líder demorou, por causa que eles não sabiam o que estava acontecendo com o líder. Eu acho que o meu líder está errado, eu acho que o meu líder pecou, eu acho que o meu líder morreu, e ele diz, levante deuses, e entregando as ofertas, os pingentes, subindo, entregando a oferta e subindo um demônio. A oferta ativando as coisas principais, as coisas maiores. O maior plano de Deus foi revelado a todo mundo por uma oferta. A oferta não é brincadeira. Sabe por que ainda você não rompeu na área financeira? Sabe por que você está com desejo de subir a Israel e não consegue? Porque você ainda não entendeu sobre as ofertas. Sabe por que Deus tem um grande plano para você e ele ainda não começou, ele ainda não saiu do seu coração? Porque você não entendeu o que é oferta. Porque você não entendeu que há altares consagrados a Deus Zebu. E quem levantou esse altar foi um homem de Deus. Mas você, na sua inocência, na sua imaturidade, entrega a sua oferta, a sua adoração em qualquer altar. Ah, é um homem de Deus, amém. Arão era muito mais do que um homem de Deus. Era uma família sacerdotal. Todos os sacerdotes saíram da família de Arão. E ele levantou um altar que trouxe maldição. E você diz, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Me deu uma palavra, me deu uma revelação. Amém. Você escolhe o seu altar. Você pode começar a sua vida subindo a um monte,
Mas se você terminar a sua vida subindo ao monte, pode ser uma vida de desgraça. Vem à igreja e não consegue sentir a presença de Deus, é porque há algo errado em você. Em você. Não é no altar de Deus, porque o altar é de Deus. Mas é no seu altar, no seu coração. Se você não consegue entregar a oferta, o problema não é o altar de Deus, mas é o seu coração. Agora você pode estar preso, você pode estar amarrado a um altar diabólico e estar sofrendo consequências terríveis. Arão levantou um altar ao deus Zebu e trouxe grande morte. Você vira os capítulos depois e Moisés chora diante de Deus, clama: não destrua o povo. Não é o meu povo, como você está dizendo, é o seu povo. O que as nações vão dizer? E aí Deus libera uma ordem: levante uma oferta para construir o templo, para construir a tenda. E aí o povo começa a ofertar, que chega um ponto que ele diz: para, já deu, as ofertas já deram. Você é um grande líder na sua casa, e você pode ter começado a sua vida subindo um monte, porque você não tinha um templo. Mas depois que o templo foi construído, depois que você está em uma igreja, depois que você tem comunhão com Deus, Deus não vai aceitar que você faça parte de qualquer altar. Salomão era um rei, Salomão era próspero. Pode ser que você olhe para você e compare com Salomão e diga: eu não sou ninguém. Mas Salomão errou para que você não erre. Salomão errou para que eu não cometa o mesmo erro. Eu comecei a minha vida subindo no monte, mas nunca mais eu subi no monte, porque eu vivo no monte da presença de Deus. Eu tenho casa, eu vivo na casa de Deus. E Deus achou um absurdo Salomão ter feito aquilo. Achou uma falta de respeito. Falou assim: Salomão, você está me tratando como os outros deuses. Você está achando que eu sou como Deus Zebu? Eu não sou qualquer um, eu sou Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus de Abraão, dos seus pais. Eu sou o Deus do rei Davi. E agora você que tem um templo que eu autorizei, você vai em qualquer lugar? E o povo, depois que esta oferta que Moisés faz, o povo começa a ser abençoado, começa a caminhar, entra na terra prometida. As tribos conquistam os seus territórios. E como eu falei, Davi começa a reinar no lugar de Saul. Reina primeiro sobre Judá, Hebrom, e depois se torna rei de todo Israel, das 12 tribos. Antes de morrer, ele levanta seu filho Salomão. Salomão, como nós vimos, pediu sabedoria, governou muito bem, mas no final da sua vida se perdeu. E Salomão, ele vai levantar agora o seu filho, Roboão. E a Bíblia diz que Roboão não estava pronto. Roboão era imaturo. Roboão, ele ia para os dois lados. Roboão tinha dois pensamentos. Davi começou muito bem, levantou um filho muito bom, começou muito bom, depois se desviou. E Salomão, no final da sua vida, já totalmente envolvido a deuses estranhos, totalmente perdido, não era mais um exemplo de rei, de líder, de graça, de prosperidade. E está chegando os fins da sua vida, e o seu filho vai ter que assumir, mas o seu filho não teve um bom líder, o seu filho não teve um bom pai, o seu pai era imaturo. Você está entendendo a importância de você ser maduro? De você crescer? Senão seu filho vai fazer coisas erradas. Se você não conseguir assumir a identidade de sacerdote, governar a sua casa, ensinar os seus filhos, os dias passam, os anos passam, e no final da sua vida você vai ver que o seu filho continua uma criança, não consegue tomar uma decisão, é uma pessoa mimada, só faz besteiras, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Mas Salomão morre, Salomão encerra o seu chamado, e Roboão começa. E em menos de uma semana, Roboão causa, por sua imaturidade, causa uma rebelião no reino. E 2 tribos se unem, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos se unem e ficam debaixo da liderança de Jeroboão. O filho de Salomão ficou só com Judá e Benjamim. E isso por causa de uma palavra profética que Deus deu, que não ia tirar todas as tribos dele. Mas ele ficou com 2 tribos muito boas, muito importantes, Judá e Benjamim. E Jeroboão aproveitou da situação, da imaturidade de Roboão, causou uma rebelião, juntou as 10 tribos e levantou, e houve a divisão em Israel, a tribo do norte e as tribos do sul, Judá e Benjamim de um lado e as outras 10 tribos do outro. Sabe por que há muita rebelião na igreja, no reino de Deus? Por causa de imaturidade. Por isso que eu estou falando essa palavra. Não podemos mais ser infantis, não podemos mais ser imaturos, não podemos mais por qualquer coisa. O líder está longe, vamos fazer de qualquer jeito. O líder não veio, faz de qualquer jeito.
Hoje não estou sentindo a presença de Deus. Vamos adorar outro Deus. Vamos levantar a oferta para qualquer um. Imaturidade causa divisão. Imaturidade causa rebelião. E a igreja tem muitas igrejas que Judá e Benjamim estão na mão do pastor, e as outras 10 tribos, os outros 10 departamentos, estão na mão de qualquer um. E quando isso aconteceu, essa rebelião, Roboão consultou a Deus e falou: Deus, podemos nos levantar e ir contra as 10 tribos? E aí Deus deu a palavra: não, eu estou nesse negócio. Eu estou nesse negócio. Eu estou com você. Por mais que você é imaturo, por mais que você errou, por mais que você não estava preparado para liderar, Deus continuou com Arão. Deus continuou no trono de Davi, de Salomão e de Roboão. Deus não estava com as 10 tribos. Deus não estava com as demais. Deus não estava com Jeroboão. E a casa de Deus, a adoração era feita em Judá. E agora? Como é que nós vamos adorar a Deus? Como é que nós vamos adorar a Deus? 1 Reis 12. E foi Roboão para Siquém, por quem todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nabete, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, havendo Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão que teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs. Aqui Jeroboão, ele aproveita de uma oferta. Diz que Salomão pediu muita oferta para construir a casa de Deus, e o povo estava nervoso. E aí eles se dividem, se unem e falam: olha, nós não queremos mais entregar oferta. Nós não vamos mais pagar tributos. Nós não vamos mais ofertar na casa do Senhor. E aí por causa disso houve a rebelião. Judá e Benjamim ficaram de um lado e as 10 tribos de outro. No capítulo 12, versículo 26, a idolatria de Jeroboão. Aqui nós vimos a idolatria do povo, o altar que Arão levantou e que saiu Deus Zebu. E aqui nós estamos vendo agora a idolatria de Jeroboão. Houve a rebelião. Roboão ficou com Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. E aqui começa a dizer: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará a reinar a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, e matarão a Roboão, o rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros, diga 2 bezerros, de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Diga: muito trabalho vos será subir em Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Agora este rei, que causou uma divisão, tomou posse, a liderança de 10 tribos, ele para e pensa no seu coração: Deus está com o filho de Salomão, com Roboão. Ele é da tribo de Judá, Benjamim está junto com eles, a casa do Senhor está lá. Este povo que eu governo, se eles começarem a subir a casa do Senhor para adorá-lo e sacrificar, eles vão se voltar contra mim. E aí ele toma conselhos e diz: eu vou levantar 2 deuses. E estes 2 deuses são 2 Deus Zebu. E ele levanta 2 deuses, 2 principados, 2 demônios, os 2 principais, e coloca 2 em cada lugar. E aí o povo vai lá adorar aquele lugar. E agora você olha que não é mais um altar. Lá atrás nós vimos que Arão, por causa de imaturidade, ele levantou um altar, uma oferta foi colocada, levantou um demônio chamado Zebu, e grande morte veio. Lá era só um altar, era só um altar. Agora aqui, depois que o reino foi estabelecido, Roboão está em Judá adorando a Deus. Por mais que era imaturo, por mais que fez coisas erradas, Deus estava com ele. O outro aproveitou-se, levantou as 10 tribos e falou: eu tenho que levantar deuses, porque senão eu vou perder o povo. Senão eles vão na casa de Deus verdadeira. Tem muitas pessoas indo na casa de Deus errada. Não estou fazendo apologia a nenhuma placa de igreja. Não estou falando que esta é a igreja verdadeira do Senhor. Já tem muita gente fazendo isso, já tem muita gente enganando, já tem muita gente falando besteira. Eu estou falando
que Deus está com Judá. Deus está com o líder. Deus está com a liderança. Deus está com Benjamim. Você faz parte da tribo de Benjamim que vai subir a Israel esse ano? Você está nesse projeto? Então aplauda o Senhor. Se você faz parte. Se você faz parte desse projeto, se você está junto com Deus, se você ouviu a palavra da liderança da tribo de Judá, que tem o cetro da autoridade do governo, se você faz parte da tribo de Benjamim, que habita, que mora junto com Judá, se você está junto, você vai subir a Israel. Mas as outras 10 tribos, o outro líder disse: não vamos subir a Jerusalém. Não vamos, porque se subirmos a Jerusalém, esse povo vai se converter novamente a Deus. Tem muita gente fazendo, tem muito demônio, tem muito principado, tem muito Beuzebu fazendo de tudo para você não vir à igreja. Sabe por quê? Porque se você vier à igreja, você vai ver que realmente Deus está neste lugar, que realmente Deus tem um plano para a sua vida e para a sua família. Sabe por que você sente essa opressão? Sabe por que você vê uma armadilha em volta de você, fazendo de tudo para que você não consiga ir à igreja? Para que você não ouça a tribo de Judá? Para que você não esteja junto com Benjamim? Para que você não suba a Israel? Porque ele sabe que se você for à igreja verdadeira, que você subir a Israel, que se você ouvir a palavra de Judá, de Benjamim, você vai ser liberto. Por isso que há uma força contrária contra a sua família, para que não venham. Por isso que estão lutando contra. E este líder levanta 2 igrejas, levanta 2 altares, e em cada igreja ele coloca um Beuzebu, e diz: estes são os seus deuses. Não ouça Judá, não ouça a palavra de Deus, não suba a Judá, não suba a casa de Deus, adore aqui mesmo, fique na sua casa você consegue adorar a Deus. Faça um culto no seu serviço, lá no seu trabalho, faça um culto lá. Não precisa vir à casa de Deus, não precisa subir a Judá e a Israel. Em qualquer lugar você adora a Deus, na sua casa, em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer altar. Vai para qualquer lugar. Essa é a palavra dos líderes falsos. Essa é a palavra de Jeroboão, que aproveitou-se de uma rebelião, que aproveitou da imaturidade de alguns líderes, trouxe rebelião e levou todo o povo à idolatria. Faz de qualquer jeito. Faz um culto especial na sua casa, na sua empresa, na sua escola. Vem adorar aqui, depois vai na outra igreja. Vai já em igreja. Vai no morro. Vai na praia. Vai no meio das matas. Faz uma oferta ali na esquina mesmo, para qualquer um, para qualquer demônio, para qualquer zebu. Você está entregando a sua oferta em qualquer lugar? Você está adorando de qualquer jeito? Você crê na promessa de Deus que foi liberada sobre Abraão e que nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo? Você tem intimidade com Deus? Ou a sua intimidade é de domingo? Ou quando é que alguém diz para você: assim diz o Senhor, aí você treme, aí você cai, aí você está tendo intimidade com Deus? Quando alguém te entrega uma mensagem, como é que anda o seu coração? Como é que anda o seu altar? O que você tem depositado no seu altar? Você é um altar de Deus? Ou um altar de Beuzebu? Você é a igreja de Deus? Ou você é qualquer igreja? Preste atenção, porque a igreja de Deus, que estava estabelecido o seu trono, estava em Judá. As outras eram uma cópia idêntica. Havia sacerdotes, havia levitas, havia obreiros, havia cadeiras, bancos, altares, havia ofertas. Era uma cópia idêntica, não era diferente. Ele copiou o modelo de Salomão, a revelação que Deus deu do templo, e fez igualzinho. Os mesmos títulos, as mesmas posições, as mesmas hierarquias, a mesma palavra. Só que o Deus era diferente. Em Judá estava o Deus verdadeiro, que estabeleceu o seu trono e deu o cetro de autoridade a Judá, ao trono de Davi. E nas outras 2 igrejas havia 2 Beuzebu. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. Você pode ter começado muito bem a sua vida como filho de Deus, subindo ao monte, mas na hora que você estiver próximo da morte,
A hora que você tiver que subir o monte mesmo, de verdade, é que vai fazer a diferença para os seus filhos. Salomão fez algo terrível. Deixou um filho imaturo. Trouxe uma grande rebelião e divisão ao reino de Deus. Agora, 2 pequenas passagens para a gente caminhar para o final e orar. Porque se você é um altar de Deus, se você é a igreja de Deus, você ora. Quantos aqui estão orando? De domingo, de segunda, de terça. Porque o altar de Deus não cessa de ter fogo. Não cessa, não para, não se apaga o fogo do amor. Não deixa de ser igreja. Você não chega em você, em uma pessoa, numa igreja que é a igreja de Deus, e de segunda-feira está fechado, é feriado, fechado para o almoço. Altar de Deus, queima, fogo, 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 o tempo todo, todos os dias tem fogo, todos os dias tem altar, tem oferta, todos os dias tem palavra. Você é um altar de Deus? O seu coração está queimando? O seu coração queima quando diz Deus? Você está com as portas abertas todos os dias? Você está com o coração e os ouvidos abertos todos os dias? Porque lá no texto, Jesus entrou em 2 igrejas. E uma das igrejas que Jesus entrou, diz que era a igreja de Deus. Deus, a igreja de Deus. Em Mateus 21, 12, a purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus. Diga, templo de Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas das combistas e das cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Nós estamos falando de 2 altares aqui. Nós estamos falando de 2 modelos de pessoas. Um altar que é levantado por líderes que têm títulos. Um altar que é levantado por líderes imaturos, que leva à destruição, que leva à idolatria, que desperta um espírito maligno sobre as pessoas. E estamos falando de um altar que traz vida, de uma igreja que é viva, de segunda a segunda. E o altar que Arão levantou, dele saiu um principado, Beuzebu, e houve grande vergonha, grande morte. E aqui agora nós vemos Jesus, no seu ministério, do trono de Davi saiu Jesus. É do trono de Davi, é do trono de Judá, é da onde está o cetro que Jesus nasce, é da tribo de Judá. Jesus vem da tribo de Judá e está junto com a tribo de Benjamim. E no começo seu ministério, ele entra em uma igreja, e ele deixa bem claro, que ele entrou na igreja de Deus. Quantos aqui são a igreja de Deus? Então deixa Deus entrar, deixa Jesus entrar, porque precisamos limpar os nossos corações. O meu coração está sujo, Senhor. Meu coração está cheio de compras e vendas, cheio de mesas, de sacrifícios a deuses estranhos. Mas eu sou, Senhor, a sua igreja. Por mais que eu esteja contaminado, por mais que eu esteja sujo, eu sou a sua igreja. Me purifica, Senhor. E Jesus entrou, e ele diz que ele entrou na igreja de Deus, e que aquela igreja estava suja, contaminada, mas ele entrou e purificou. Tudo que era errado, tudo que era ruim, ele expulsa. E aí diz que os cegos e os coxos entraram, e foram libertos e foram curados. E as crianças se levantaram e adoraram, dizendo, Hosana, Hosana, Hosana. Se você é a igreja de Deus, deixa Jesus entrar nessa noite. Se você está precisando de limpeza, se a sua mente está perturbada, está cheio de lixo, de entulho, está cheio de maus pensamentos, de maus sentimentos, é uma hora contra um, é uma hora contra outro, uma hora se levanta contra o irmão, uma hora se levanta contra outro. Deixa Jesus entrar e purificar. Mas também diz que Jesus entrou em outra igreja. Jesus entrou em outra igreja. E diz que a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Só para amarrar bem o texto, esse líder que se aproveitou da imaturidade do filho de Salomão e causou uma rebelião, ficou rei sobre as 10 tribos, levantou um altar. E quando ele estava esse rei diante do altar,
adorando aos deuses, a Deus Zebu, a Bíblia diz que sai um profeta de Judá e atravessa todo o território, entra no território do inimigo, chega diante do altar de Deus Zebu, junto do rei, e diz: este altar será destruído. Você tem coragem de dizer isso? Diga comigo: os altares a Deus Zebu serão destruídos. Ele libera uma palavra profética que Deus ia levantar um rei. E levanta um rei, Josias, um dos maiores reis que Israel teve. Se você tiver a oportunidade de estudar sobre esse rei, estude sobre a vida dele. E esse profeta sai lá de Judá, atravessa todo o território, chega diante do altar. E quando ele está diante do altar, ele olha para o lado e vê Jeroboão, aquele líder, adorando ao Deus Zebu. E ele libera uma palavra: este altar vai findar, esse altar vai rachar. Todos os sacerdotes, os seus ossos, os sacerdotes falsos, os profetas falsos, os seus ossos serão queimados nele. E aí o rei olha para ele, fica indignado. Porque se você olha alguém fazendo isso no altar, você faria o quê? Eu vou parar de adorar nesse altar. Eu não vou estender a minha mão nesse altar. Eu não vou colocar a minha oferta nesse altar. Porque quando eu colocar a minha oferta, algo vai subir. Imagine você estar ali, está um profeta dizendo: este altar é diabólico, este altar é para deuses estranhos. O demônio que está sendo adorado por intermédio desse altar é Deus Zebu. Esse altar vai rachar, e os seus sacerdotes, os seus profetas serão queimados, os seus ossos serão queimados nesse altar. E o rei do lado, e você atrás, o que você faria? O que você faria? Você diria: esse profeta é louco, mas ele veio de Judá, a palavra profética está sobre ele. Ele veio de Judá, a autoridade está sobre ele. Ele veio de Judá, o cetro da autoridade está sobre ele. O que ele disser vai acontecer. Ele profetizou, demorou 200 anos, mas ele falou: vai ser Josias. E depois de 200 anos, nasce um rei, e é colocado o nome dele de Josias. O altar é rachado, os sacerdotes são queimados, e é destruído a adoração a deuses estranhos. Você precisa ter coragem, se levantar e dizer para alguns altares da sua vida, dizer para alguns profetas que chegou o tempo da profecia de Deus se cumprir. Que esse altar não é de Deus mais na sua vida. Que você não faz mais parte desse altar. Que você não vai mais ofertar. Você não vai mais sacrificar nesse altar. Porque o final desse altar é morte. Todos vão morrer, inclusive os seus profetas, inclusive os seus sacerdotes. Saia fora desse altar. Tire esse altar do seu coração. Para de brincar de adorar a Deus. Para de sacrificar de qualquer jeito. Até os filhos de Arão foram sacrificar de qualquer jeito e morreram queimados, porque brincaram com o fogo do altar. Não brinque com o fogo do altar. Não brinque de subir ao altar. Não faça de qualquer jeito, porque vai morrer. Deus não brinca com o seu fogo. Deus não brinca com o seu avivamento. Deus não brinca com o seu altar. Deus não brinca com a sua igreja. Mas se você brincar, vai morrer. O pastor colocou algo no seu coração que diz: nenhum líder que seja imaturo vai liderar. Precisa passar pelo projeto Dente de Leão, precisa adquirir conhecimento, precisa ser ministrado, precisa ser liberto, precisa ser curado, precisa estar preparado. Não é qualquer pessoa que pode ministrar na sua vida. O pastor já aprendeu isso, e faz 4 anos que ele tem trabalhado isso nessa igreja. Se você não entendeu, o problema é seu. Se você é líder, tem chamado, tem unção, tem capa, tem o que for, se você não for preparado, se você não se deixar ser trabalhado, não vai ser líder. Porque nós não queremos mais ver o povo ser amaldiçoado. Nós não queremos mais ver o povo sofrer por causa de rebelião, por causa de fofocas, por causa de mentira, por causa de fogo estranho, por causa de pessoas que não são líderes. Isso não pode mais acontecer na sua vida. Não pode. Jesus entra na casa de Deus e limpa. Se você está envolvido nessas coisas, hoje é dia de ser limpado, é de ser purificado. É dia de você se consagrar no altar de Deus. Mas esse líder, ele estava do lado do profeta que estava liberando uma palavra sobre o altar. E ele fica indignado, ele põe a mão no altar. E quando ele põe a mão no altar, a mão dele seca, fica mirrada. Sabe por que tem muitas pessoas com a mão mirrada? Sabe por que tem muitas pessoas que não prosperam? Porque colocaram a mão em coisas contaminadas. Sabe por que você quer fazer coisas e não consegue? Porque está com a mão seca. E todo o projeto deles
dos deuses estranhos, era para que não chegasse à terra prometida. O propósito desse rei era para que não subisse a Jerusalém. O diabo tem um plano para que você não suba, para que você não esteja no mesmo nível que Israel está. Você precisa deixar as bases baixas, você precisa deixar os falsos ensinamentos, você precisa subir de nível. Só que o principado, Beuzebu, não quer. Por isso que você não está conseguindo ir para Israel, porque a sua mão está mirrada, porque a adoração a deuses estranhos. Você colocou o seu altar, o seu coração em um lugar estranho. Você tem ofertado e tem sacrificado em lugares estranhos. Você estendeu a sua mão em lugares contaminados. Porque o projeto é que você caia na idolatria, para que você seja amaldiçoado, para que muitos morram, para que haja feitiçaria, rebelião, para que você não chegue à terra prometida, para que você não suba a Israel, para que você não esteja no mesmo nível que Jesus Cristo. Mas Jesus quer entrar e purificar. Agora, se você não é um altar levantado a Deus, se você não é uma igreja de Deus, você simplesmente vem no domingo à noite, dá glória, coloca a sua oferta, e esse rei colocou a mão no altar e secou. Aí depois de muitos anos, muitas gerações, Jesus vem a essa terra e encontra um homem de mão mirrada. E em Mateus 12 diz: e partindo dali, chegando à sinagoga deles. Diga, sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Esse tipo de líder só levanta pessoas com mão mirrada. Essa pessoa, depois de muitas gerações, é resultado de um altar diabólico a Beuzebu. É resultado de um líder diabólico. Muitas coisas da nossa vida é resultado de adoração a deuses estranhos, de estar debaixo da cobertura de um líder diabólico. Mas Jesus entra. Primeiro ele entrou no templo de Deus e limpou. E agora esse relato diz que entrou na sinagoga deles, de Jeroboão, na sinagoga que adoravam a Beuzebu, mas era em Israel, mas eram os judeus. Era uma igreja. E disse para ele: estenda a sua mão. Você quer ser curado hoje? Você pode simplesmente estar num projeto de vida muito bem, as coisas estão acontecendo, simplesmente precisa purificar. Mas pode ser que o seu templo, a sua sinagoga, precisa se converter em uma igreja de Deus. E Jesus entrou na sinagoga deles e encontrou um homem de mão mirrada. E os seus líderes diziam: hoje é sábado, você não pode curar. Os falsos líderes nunca querem que você rompa, nunca querem que você seja abençoado. Eles não querem que você seja curado, que você seja liberto, que você seja abençoado. Mas Jesus olhou para todos e disse: é lícito no sábado? E houve uma discussão, porque tem muitas pessoas que não querem ver o seu bem. Tem muitas pessoas na igreja, no altar de Belial, no templo de Belial, que querem o seu mal. E dizem: não cura ele não cura ele não. Hoje é sábado, deixa para o próximo culto, deixa para o ano que vem. Mas Jesus diz: estenda a sua mão. Aquele homem teve muito mais do que a sua mão restituída. Aquele homem agora tinha no seu coração a palavra de Deus. E quando entra a palavra de Deus no seu coração, o seu coração se transforma em um altar vivo. A palavra queima em seu coração. A palavra está queimando em seu coração nessa noite. E está dizendo: estenda a sua mão e conquiste, pegue, tome posse, suba a Israel, destrua os altares. A palavra de Deus hoje está queimando em seu coração, porque o seu coração é um altar ao Deus vivo. E ele diz: estende a sua mão, seja liberto, seja curado, saia desse sistema, saia dessa cobertura. Não dê voz, não dê ouvidos aos falsos profetas, à falsa igreja. Amém.